Combater também, em nome daqueles que estão indignados, combater os desmandos do Supremo Tribunal Federal, pedindo impeachment de ministros como Alexandre de Moraes e Barroso. Então, nosso trabalho tem sido esse e vai continuar enquanto a... Senador, vamos direto ao ponto. Vamos falar de CPI das ONGs. Sob sua presidência, teve momentos de revelações e até mesmo tensões, não é? Dentre tantos fatos marcantes, gostaria que o senhor falasse qual deles o senhor considera mais significativo. Em termos de divulgação da CPI, em termos do Brasil notar que a CPI estava existindo, porque nós tivemos problemas. A grande imprensa não deu uma nota da CPI. A rede social não, a gente dava entrevistas a vários portais, blogs, falei para mais ou menos 12 milhões de pessoas. Foi aquela idiotice, a imbecilidade que a Marina falou, né, em relação à BR-319, quando eu falava da necessidade da BR-319 e ela disse que não tinha como, era impossível fazer uma estrada no meio da floresta só para passear. Naquele momento ela falou, a imbecilidade dela mostrou o quanto eles nos subestimam, o quanto eles nos ignoram. Eu digo eles, as autoridades, esse pessoal do Sul e do Sudeste, ignora a nossa dor, o nosso sofrimento. Então aquilo popularizou a CPI e até hoje tem memes, né? Até hoje chega. Aquele foi o momento, mas na realidade eu vou te passar um relatório da CPI, tem um relatório para te passar. A gente tem lá no relatório do senador Márcio Vittar aquelas denúncias que a gente fazia que pôde apurar, coisas como o diretor-presidente do ISA presta serviço para o ISA, pago, né? A diretora, braço direito da Marina, hoje no Ministério, largou o emprego na ONG, onde ela recebia 60 mil reais e foi ganhar 15 mil reais no Ministério. Ou seja, é a mesma que agora já liberou dinheiro de 315 milhões só para as ONGs. Então, essa relação promíscua a gente mostrou. Nós mostramos caciques reclamando das ONGs, dizendo que não precisam de terra, e nós reclamamos índios do Mato Grosso que são bem-sucedidos, que não são tutelados por ONGs. É um relatório muito bom, fértil, muito bom. E aqui cabe esclarecimento. CPI não pune, não mata, não arrebenta, não dá tapa, não prende. CPI apura e verifica, denuncia e leva ao conhecimento das autoridades competentes. A principal delas é o Procurador-Geral da União, Paulo Gonet, com quem eu estive para entregar o relatório. Certo. Como o senhor está falando, né? A CPI ela não prende, não pune, ela investiga. E no relatório final, até mesmo, ela sugeriu, né? Pediu indiciamentos. Né? Eu queria que o senhor esclarecesse quais foram as motivações para tal decisão, o que de fato levou, imagina, como o senhor falou ainda há pouco, as investigações encontraram fatos relevantes. A gente pensou em indiciar, pedir o indiciamento, sugerir de muitos deles, das ONGs, mas nós deparamos com o Código Penal brasileiro que não tipifica como crime ficar com o dinheiro dos outros, né? Das ONGs, poder ficar distraindo não é crime, mas pedir o indiciamento do presidente do ICMBio, Mauro, não sei o sobrenome. Por quê? Nós tratamos o Mauro, a gente realmente tratou com sangue nos olhos, porque nós fomos a Resex. O ICMBio manda aqui na Novo Airão, ele manda na Chapada, lá em Mato Grosso, na Chapada Guimarães, ele manda nisso tudo. É ele que faz esse mal, isolando a Amazônia. E nós tivemos na Resex, lá Chico Mendes, no Acre, Chapuri, Pitaçolândia, que é muito grande ela, e nós vimos lá um regime de semi-escravidão. Como o ICMBio trata aquela gente. Pra você ter uma ideia, uma senhora que prestou depoimento, ela disse que o sonho da vida dela era poder levar seu filho para concluir até a 8ª série. E ela não podia fazer porque não tem escola. E disse que também precisaria criar uma vaquinha para dar leite para o filho dela que é deficiente. Não pode criar vaquinha. Então a gente viu lá o regime de escravidão, exploração do látex, como era antigamente, e a gente pediu o indiciamento dele, mas porque ele reconheceu que prestou serviço pago para a ONG que ele comanda.
Então, essas coisas você vai encontrar no relatório. Aqui no Amazonas, a Fundação Amazônia Sustentável, que hoje é Amazônia, era a Fundação Amazonas. Esse pessoal arrecadou já durante a sua vida, reconhecido no portal Transparência, 415 milhões de reais. Mas acaba de agora pegar 780 mil do governo da Alemanha para botar placa solar. É um bando de enganador, vendedor de ilusão, que vivem no exterior a apregoar que prestam grande serviço e na realidade não prestam. Os índios, e eu tenho ajudado muitos índios, muitos indígenas, muitas etnias, não precisam de terra, precisam de políticas públicas com dignidade. Então, lá fora pensam que os nossos índios vivem em malocas, como era antigamente. Não, ele vive como se fosse um bairro hoje, com ruas, né? Com casas, precisando de tudo que nós precisamos, e não tem, porque as ONGs ficam com esse dinheiro só para denegrir a Amazônia. O senhor terminou falando das ONGs, né? A resistência foi muito, segundo especialistas, as ONGs internacionais e até de figuras políticas, como a ministra Marina Silva, que o senhor citou agora, se opuseram à pavimentação da BR-319. Em qual medida esse embate tem afetado a Marcha das Horas? Gostaria que o senhor falasse para quem nos assiste, que muitas das vezes quem está no sul e sudeste do país não tem noção. Não tem noção e não tem interesse em informar do que acontece nesse pedaço do Brasil. Por isso que eu fiz aquele desafio na CPI para a Marina e depois fiz o desafio da tribuna a qualquer um desses imbecis que lutam contra a gente. Eu chamo de imbecil porque eu não respeito essa gente. Maltrata meu povo, maltrata minha gente, né? Eu não posso ter educação com esse pessoal. O desafio meu foi: se a senhora provar, está na CPI, virou meme também, se a senhora provar que vai derrubar uma só árvore no trajeto de Manaus a Porto Velho, eu renuncio ao meu mandato, porque vocês mentem, isso não é verdade. E disse da tribuna também. E quando eu falo, eu viro para a câmera, como eu estou virando aqui agora, e dizendo assim: brasileiro, você que é brasileiro, ser brasileiro, deixa eu explicar para vocês o que é BR-319 significa e por que nós precisamos dela, para que vocês não pensem que vai desmatar. Então a gente tem tido esse trabalho, porque a narrativa deles é muito forte. E ela é forte porque ela encontra respaldo na Globo, na CNN, né? No Estadão, na Folha, no Jornal o Globo. Ela encontra respaldo. A narrativa atropela a gente. Então a gente precisa, da tribuna, ficar combatendo essa narrativa de que nós, amazonenses, nós, amazônicos, não somos uma ameaça à humanidade como eles apregou. Pelo contrário, eles são culpados por isso tudo. Essas coisas todas que acontecem no planeta não é culpa nossa. E é bom que você que está vendo aqui, quando jogarem a culpa na gente, saiba que a ONU divulgou um estudo: 100% do CO2 que é jogado na atmosfera, nós brasileiros contribuímos com 1,4%. Ia chegar nesse ponto. E eles querem dizer que a gente é culpado dessa merda toda, né? Aproveitando, senador Plínio Valério, a recente decisão do desembargador Flávio Jardim, do TRF1, reacendeu a esperança de muitos amazonenses, né, quanto à pavimentação da BR-319. Em sua visão, quais são os principais benefícios em sua obra traria para o Amazonas, especialmente em termos de integração nacional? E, lógico, impacto econômico, enfim. Eu acho que você usou o termo correto: integração nacional. Quando ela foi projetada, foi para integrar o Amazonas ao resto do país. Nós vivemos isolados, nós vivemos sob o regime das águas, estamos atravessando agora uma estiagem terrível, os rios, que são nossas vias, secaram, o Amazonas ameaçado de colapsar de medicamentos e alimentos. Só ainda não colapsou porque a estrada está trafegável. Essa, e que é outra também humilhação, esses 10 quilômetros de coisa. Mas você perguntou sobre o desembargador. É importante porque a gente vê, tem esperança, o final da luz de quem está, né, concedendo ou não liminares. Reconheço, ele diz uma coisa fundamental lá, no que ele diz lá: estrada de barro já existe. Ou seja, aquela nossa briga que eu falava para provar que a estrada já existe, o desembargador diz na sentença dele: uma estrada de barro que já existe, só precisando de asfalto. Então a gente vê a justiça reconhecendo o nosso direito, mas que não é a vitória final. As ONGs vão recorrer, vão esperar algum juiz de plantão para conceder liminar. Então nossa briga é constante, ela é diária, pelo direito que nos é devido. Eu tenho dito também para eles que eu não peço esmola, que eu não peço favor. Eu represento o Amazonas
E é um direito que nós temos de exigir justiça. E justiça é isso. Então ela nos integraria, nos colocaria junto com o resto do Brasil. Aí você vem a parte econômica, você vem o transporte de alimentos, de medicamento, o produto da Zona Franca saindo e saindo mais barato, mas acima de tudo a gente teria essa possibilidade de querer sair de Manaus e ter o direito de sair. Nem todo mundo pode comprar passagem aérea, e de navio não dá. Até porque o Amazonas, a gente está cada ano que passa empobrecendo mais. Hoje, já 65% da população do Amazonas vive abaixo da linha da pobreza. Ou seja, você não tem R$ 11 por dia. Isso é triste, num estado riquíssimo. Aí não nos querem deixar uma BR, sabe? A Europa faz... A Noruega que manda na Marina, a Alemanha que manda na Marina, o Canadá, Estados Unidos. Então vamos lá, a Noruega que manda na Marina está explorando petróleo a quilômetros de profundidade no Mar Ártico. O Mar Ártico, o bioma, é mais frágil do que a Amazônia, ela não diz nada. Estados Unidos liberou suas reservas ambientais para tirar madeira, porque a Ucrânia parou de mandar o carvão. A Alemanha está extraindo o carvão natural, derrubou igreja, derrubou escola para extrair, não estão nem aí. O Macron, né, da França, que quer mandar no Brasil, está lá, não vamos respeitar o Acordo de Paris, porque a crise energética. E nós temos que respeitar. Por quê? Porque a nossa política ambiental segue o modelo alemão. E eles querem, tem brasileiro que concorda com isso, mas é ignorância, né? É discriminação conosco. A nossa luta não ecoa. Você está vendo essas milhares de carretas agora, passando 7, 8, 10 dias sem banheiro, sem nada para trafegar. O desembargador, na decisão dele, como o senhor colocou, a estrada de barro já existe. E agora, até mesmo essa semana na Leão, foi muito falado na Assembleia, né? Foi muito falado da questão de milhares de carretas, mais de 50 carretas, né? Tem um comboio parado. Gostaria que o senhor comentasse a respeito disso e até mesmo como o senhor encara as críticas e aproveitando no tocante ao DENIT, quais são os próximos passos para aprimorar o transporte e a logística da BR-319, porque fala-se até mesmo que os preços vão disparar, tomate, ovos, frango, enfim, a cesta básica do amazonense vai ficar mais cara. E já está ficando mais caro. Ontem nós tivemos com o presidente da FEComércio, o Oreste, e eles não têm culpa, vão ser acusados, mas não têm culpa, porque tudo encarece. Os navios não trazem mais. O Chibatão teve que fazer um porto em Itacoatiara, improvisado, para trazer de balsa, né, os contêineres. O que vem agora, imagina só, o caminhoneiro, ele vem com uma carroceria com coisa de cebola, por exemplo. Aí fica 10 dias na estrada, a mais. Ele vem com tomate, que está ali no ponto para amadurecer na viagem, com o abacate, ele vem, então tudo isso vai apodrecendo e vai encarecendo o que ficou bom. Isso nos alerta para outro problema. Eu tive no DENIT, com o diretor-geral, Fabrício Galvão, né, e ele me garantiu, né, o que ele tinha garantido lá atrás, que a estrada seria liberada para qualquer carro, foi cumprida. E ele garantiu que já está em projeto e vai ser logo, poucos dias, construída uma ponte improvisada lá no Igapoaçu. Porque essa carreta que você está vendo é antes de atravessar o Igapoaçu. Isso. Ela para lá, porque o Igapoaçu tem uma balsa só, que é movida por um empurrador. Isso. Em né? alguns vídeos nas redes sociais fala-se que atravessa 3 e chega a 10 carretas. Isso, é isso aí. Né? E a ponte passaria direto. Ameniza o problema. E lá na frente você tem aquelas 2 pontes que caíram, né? Isso. Que lá eu tenho passado, normalmente eu vou até o quilômetro 200, 200 e pouco. Eu tenho aquela ponte, elas são pequenas, está lá improvisada, mas dá para você ir passando. Mas tem que acelerar as pontes de verdade. Quando chega na Gutierrez, que é o Careiro da Várzea, fila de novo. Porque aí você tem balsas, né? São 6 ou 10 balsas, são 5 donos de balsa, atravessando. Aí eles estavam fazendo o serviço na marra, depois de 10 horas, eu tinha parado, eu estive no DENIT, e o DENIT também liberou e autorizou, assim como a ANTAC concordou, de que essas balsas funcionem 24 horas, que ameniza o problema, Sim. Diminui as filas, mas não resolve. Então, para o ano, nós temos que estar pensando nisso, porque vai acontecer de novo. As águas, nós temos 2 regimes aqui, cheia e seca. Seca e cheia.
Então é a nossa vida é essa, no para o ano vai ter de novo. Então a gente, como seu representante da população, tem que estar antecipando esses problemas e cuidando deles. Eu tenho a consciência de que realmente estou fazendo o que eu tenho que fazer, a minha obrigação. E ficou bem claro, né, com a quantidade de carretas que se tem, que a estrada existe. Isso, foi bom, veja bem como os problemas ajudam, né? Então a gente tem que aprender a fazer limonada de qualquer limão. Quando essas carretas fazem fila, quando estão protestando, aí alguém vai dizer, caramba, a estrada já existe, né? Esses caras estão só precisando de asfalto, só querem asfalto, né? Quando eu converso com senadores amigos, é só o asfalto, mas por que não faz? Eu falei, porque nos discriminam, então a gente tem que ver isso, olha só. Paralelo a isso, você tem o Ministério da Marina liberando 315 milhões de reais para as ONGs. Só para as ONGs esculhambar. Lá no trajeto, se você vê ali trabalhando, se importando com a BR-319, tem 32 ONGs. Duas delas são 2 observatórios pagos pelo WWF. Produzir relatórios de cientista que não pode, que vai impactar a humanidade, vão fazendo isso e tem brasileiro que acredita. Então, a gente está tendo essa missão de se contrapor a essa narrativa. Esse ponto que eu ia chegar, eu queria que o senhor aproveitasse e falasse como é que o senhor avalia esses relatórios dessas ONGs, como é que o senhor vê até mesmo esses relatórios, porque a gente pode perceber pela sua fala que os relatórios têm interesses internacionais, não é? Os laudos antropológicos que esse pessoal produz para poder o governo homologar o pedido de uma área reserva indígena, uma área indígena, terra indígena, tudo é forjado, mancomunado entre FUNAI, IBAMA e ONG. Aí o cara sai da ONG, a FUNAI, é assim, tipo o juiz dizia assim, cai na área que eu vou marcar, né? Encosta nele que eu marco falta. É o que eles fazem, é um conluio que eles fazem entre eles. Então, enquanto isso acontecer, isso só acontece porque tem a quiescência, o conluio, essa é a palavra mesmo, de parte do judiciário. Tem sempre o juiz federal, um procurador atendendo um ONGzinho. Então, quando eu, do Senado Federal, chamei um estudo cientista de bosta, eu não quero me referir a todos os cientistas, estou me referindo àquele relatório produzido por cientistas que dizia o seguinte, se asfaltar a BR-319, haverá nova onda de epidemias. Quer dizer, isso, pô, uma imbecilidade. Esse é outro ponto que foi falado. Epidemias vão acontecer no mundo afora. Aí nós seremos o culpado da epidemia lá no cacete, a gente é culpado. Então eu chamei esses cientistas de bosta e não me arrependo, porque eu sei que você diria a mesma coisa. Agora, que a gente respeita o cientista, claro que respeita, mas não um cientista que diz que se asfaltar a BR-319 surgirão epidemias. Isso não é ser cientista, isso é ser militante contra os nossos interesses, contra o interesse nacional. Agora, você vê, até hoje vocês, e quem está nos ouvindo, deve estar contando os mortos. De vez em quando eu soube do amigo que morreu na pandemia. Então, por quê? Muitos morreram porque o oxigênio que salvaria ficou atolado. A carreta ficou atolada na BR. Aí na CPA Marina, então o senhor está me acusando das mortes no Amazonas? Eu digo, não. Estou lhe acusando de impedir que nós tenhamos uma BR. Agora, a pandemia, caminhões de oxigênio atolados. Agora, caminhões filas quilométricas trazendo alimento e medicamento. E o Brasil não se sensibiliza para nós. O pessoal do Sul, Sudeste está se lixando para nós. Por isso que a nossa luta tem que ser unida. Que o brasileiro do Sul, do Sudeste, não acredite na luta de que a gente precisa da BR. Você, amazonense, não pode duvidar disso. Você não pode nunca duvidar. Com muita gente chega, pô, a Zona Franca lutando a favor. Sim, quanto ela foi importante para a gente, temos que lutar. Então, mas isso tudo a gente faz como missão, como dever. Nada do que eu digo, estou lamentando. É um dever que a gente, só estou falando da dificuldade que a gente tem. A narrativa que permeia a Amazônia, que fala que nós somos um perigo para a humanidade, que nós podemos impactar a humanidade com o desmatamento, é pura mentira. O Amazonas, ao lado do Amapá, são os 2 estados que mais preservam a sua floresta, e são os 2 estados que mais perseguidos de não poder explorar seus recursos naturais. Como é que pode, né? Mudando o foco para a política, né? A gente está caminhando aí para os 10 minutos finais. Já? Já. Passa rápido. Olhando para o horizonte,
como é que o senhor enxerga o futuro do PSDB no Amazonas? A gente está no segundo turno das eleições municipais, não é? Queria aproveitar como é que o senhor enxerga o futuro do PSDB no Amazonas e no cenário político nacional após os resultados que nós vimos. Nós temos que avaliar, né? Saiu até uma matéria nacional para mim, há pouco mesmo falava com o pessoal da CNN, dando declaração que eu digo, eu sou o único senador do PSDB no país, né? Você imagina. Esse resultado, comparado ao anterior, foi melhor, mas se comparado ao que foi o PSDB, não significa nada. Então, nós somos um partido pequeno, com muitas dificuldades, que temos que hoje avaliar, reavaliar a nossa federação com cidadania. Né? Se fala, né, em federação com os partidos, tem amigos meus dentro do partido que falam em fusão. Então a gente tem que admitir todas as possibilidades e discuti-las e ver qual é o melhor para nós, porque a gente vive uma crise de identidade. A gente vive naquela de que mais da metade da população é centro, não quer saber dessa briga centro-esquerda, mas qual a mensagem que a gente vai mandar para essa gente? Amazonas, eu peguei o PSDB esfacelado aqui. Dívidas, dívidas e dívidas, sem ninguém. Então a gente teve que deixar o partido limpo para ir para a campanha. E foi muito em cima, né? Nós elegemos só um vereador aqui em Manaus, elegemos 28 vereadores no interior, uma prefeita, uma vice-prefeita e participamos de 18 coligações vitoriosas. O que é alguma coisa, mas não é o que o PSDB merece. E a gente vai refazer o PSDB, continuar refazendo o PSDB aqui. Mas nacionalmente a gente tem que dar um jeito, né? Aqui nós vamos ter bons quadros, com certeza, para a próxima eleição. Então o PSDB tem que reconhecer hoje que já não é mais aquele PSDB, já perdeu São Paulo, que era quem sustentava em números o PSDB. Lá eram números, né? Tantos milhões de pessoas e tal. Agora não tem mais isso. Então a gente tem que saber que não tem mais isso. E a gente está lá. Vamos discutir. É um momento de reconstrução. Pai. Sim, que a gente tem que se conscientizar. Tem gente lá dentro que acha que está tudo bem e não está tudo bem. Tanto é que se você só tem um senador da República, não está bem, né? E eu estou lá representando o PSDB. E por último, né, mas não menos importante, 2026 já começou. Já posso dizer que começou. Não é? Como é que o senhor delineou para o próximo mandato? Como pretende continuar a batalha pelos interesses do Amazonas no Senado ou de outra maneira? A gente tem no Senado, no Legislativo, trabalho diferenciado. Então o eleitor, tem muito eleitor que vira para a gente, pensa que a gente é executivo, nós não somos gestores. Nós trabalhamos com demandas. Então, para a República eu tenho uma lei que deu autonomia ao Banco Central, que é reconhecido Brasil afora de que nós salvamos o país, porque não teve inflação graças a essa lei. Cumprir a lei de que coloca na grade transversal o tema violência contra a mulher, coloca nas escolas, mais de 30 projetos a gente está. O outro trabalho que a gente faz, você está vendo isso aqui, me permita mostrar, isso aqui são todos, isso aqui contém as emendas parlamentares que nós mandamos para todos os municípios do estado. Então, dos 62 municípios a gente conseguiu atender. Mas na área de saúde, muito mais em Manaus. Então a gente tem hoje pagas das nossas emendas 380 milhões de reais, o que não é coisa pouca. Não é coisa pouca, pagas, não é nem indicadas, é pagas. Você tem todos os municípios atendidos, você tem todos os hospitais de Manaus atendidos, a gente ajuda com emenda parlamentar. Quando digo a gente, é porque somos nós, vocês e eu, porque esse dinheiro não é meu. Esse dinheiro é das emendas parlamentares impositivas que vem dos impostos, das taxas que o brasileiro recolhe. Portanto, esse dinheiro eu tenho só a prerrogativa de mandar para o município que eu quiser. Como eu não tenho base nenhuma no interior, eu mando para todos os municípios. Manaus, por exemplo, que é onde vocês me elegeram, foi em Manaus, a gente já mandou 110 milhões de reais. Para a saúde daqui, 48. Para indígenas, 12. Então, a gente fez esse trabalho. E o da Tribuna, defendendo o Amazonas. Se a 319 é fundamental para nós, estamos lá todo dia. Se a Zona Franca ainda é importante, estamos lá todo dia. E combater também, em nome daqueles que estão indignados, combater os desmandos do Supremo Tribunal Federal, pedindo impeachment de ministros como Alexandre de Moraes e Barroso. Então, nosso trabalho tem sido esse e vai continuar. Enquanto a população me tratar bem na rua, como me trata
o senhor me representa, o senhor me orgulha, meu voto não foi vão, vou repetir o voto. Enquanto eu estiver ouvindo isso, eu sei que estou fazendo a coisa certa e vou continuar. Aqueles que me perguntam de onde vem essa coragem de lutar contra as ONGs e o Supremo Tribunal Federal, na realidade eu nem vejo como coragem, eu vejo como missão e como compromisso. Quando eu fui eleito, quando votaram em mim, eu dizia isso. Então, o eleitor que votou, ele sabia que eu ia fazer essa luta. Então, eu não vejo nem como coragem, como loucura, eu vejo como uma missão. Essa pergunta também surge por conta do número de interesses, né, Que são grandes. que são grandes, até mesmo internacionais. Você não sabe o quanto eles trabalham para desqualificar a imagem da gente, né? É porque eu não trago ao conhecimento do amazonense o que eles fazem comigo lá fora, para não parecer que eu sou um coitadinho, mas eu vou dar só um exemplo. Durante a cheia lá no Rio Grande do Sul, aquela foto lá na cidade, eles publicaram uma foto que seria minha, eles montaram lá um cara de paletó na água, né, até a canela, mas de paletó e gravata, e botaram o meu rosto. O senador que mais defende o desmatamento na Amazônia. E o desmatamento da Amazônia que causou essa tragédia lá. Isso foi outra mentira que eu desmenti da tribuna. Falei, Marina mentiu para vocês. Olhem só, aí peguei duas fotografias, uma de 1941, nós estávamos no prédio do Banco do Brasil, lá em Porto Alegre, e outra de 2000 foi agora esse ano, 2024. Aí eu mostrei. A Marina deu uma declaração de que o desmatamento na Amazônia era culpado, olha só. Aí mostrei aqui as fotos parecidíssimas, de 41 mesmo, 1941, quando era zero desmatamento. Então, mentira, isso é cíclico. Então, eu agradeço todos os dias, cara, agradeço a Deus e ao povo amazonense por me dar essa tribuna onde eu possa estar extravasando, falando em nome da gente e pelo menos gritando, essa é a nossa missão, ela vai continuar. Tem 2 anos de mandato, a gente vai cumprir com esse mandato e quando tiver prestes a acabar esse mandato, aí sim, eu vou me representar como candidato à reeleição, mas por enquanto eu estou cumprindo a minha missão. Perfeito. Senador, se eu puder, faça suas considerações finais, que a gente chega ao fim, faltando Passa rápido, né? Passa. A gente deu muitas entrevistas lá fora e disse, senador, vai ser 20 minutos, era 1h40 que demorava a entrevista, porque falar de Amazônia, de coisas sempre assim. Agradecer, estar à disposição, falando com você, eu estou lá representando você. A coragem que eu tenho vem exatamente de você, da nossa raiz, do que a gente conhece, das nossas necessidades. E é importante a gente continuar essa luta. Um grande abraço, fiquem em paz de Cristo a todos. Muito obrigado.